Imaginem a seguinte situação. Em 2016, a Receita Federal autuou uma contribuinte e essa contribuinte entrou com um processo, de defesa contra essa autuação que nada mais, nada menos tem o valor de 3 milhões de reais. Pois é, vocês que chegam aqui na consultoria preocupados em a Receita Federal autuar os 2 mil reais que vocês movimentaram, imagine ser autuado em 3 milhões. É muito dinheiro, é muito problema para sua vida e é muita coisa que você pode evitar fazer para que isso não te preocupe, para que você não pense assim, isso pode acontecer comigo, mesmo que seja uma proporção menor, isso pode acontecer com você se você não tomar alguns cuidados. E hoje eu vou falar sobre isso, vou explicar o porquê que esta contribuinte vai ter que pagar 3 milhões e também vou explicar como você deve fazer para que isso não aconteça de forma alguma com você. Bora lá? Este é o canal da Contadora do Imigrante, eu sou a Cíntia, sua especialista em regularização fiscal no Brasil. E neste vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? Comemorar os 3 anos da Contadora do Imigrante! Exatamente, a Receita Federal fez esses 3 milhões, essa multa de 3 milhões, somente para combinar com o aniversário da Contadora do Imigrante. Muito legal, né? Todo ano eu faço esse vídeo para agradecer a vocês. Hoje nós somos mais de 10 mil seguidores aqui no canal, mais de 10 mil pessoas muito bem informadas. Eu me orgulho muito de dizer, aqui no canal você nunca ouviu uma fake news, aqui no canal eu nunca tive que me corrigir sobre alguma coisa que eu disse. Por quê? Porque eu não faço vídeos baseados nos vídeos das outras pessoas. Eu faço vídeos baseados em fatos. Eu faço vídeos baseados em jurisprudência. Eu faço vídeos baseados no que a Receita Federal diz. E não fico copiando o que outros contadores, o que outros advogados estão dizendo. Então, quando você vem aqui assistir um vídeo meu, você tem a segurança de que a informação é correta. No caso de hoje, em homenagem aos 3 anos da Contadora do Imigrante, você vai ficar sabendo tudo sobre os 3 milhões que uma contribuinte foi autuada a pagar por conta de alguns vacilos relacionados à saída fiscal. Sim, porque quando você pensa em saída fiscal, olha só, se você revisar todos os vídeos aqui do canal, você vai ver que eu sempre digo uma coisa. Quando você faz a saída fiscal, você garante que você não vai ser tributado sobre os seus rendimentos no exterior. Mas os rendimentos que você tem no Brasil, você precisa continuar pagando. Correto? Correto. Quando você faz a saída fiscal, você tem que ter saído. Você não pode fazer a saída fiscal e se manter no Brasil, e manter tendo rendimento no Brasil, e manter se fazendo várias movimentações no Brasil. Eu digo sempre, e eu não quero que vocês confundam isso. Muitas vezes vocês me perguntam assim, Cíntia, eu posso comprar uma casa no Brasil? Eu digo deve. Posso comprar um carro? Eu digo deve. Por quê? Porque você pode sim comprar uma casa e um carro em outro país e não ser residente naquele país. Não há nenhum problema. Por exemplo, você pode estar aqui em Portugal e querer comprar uma casa na Grécia para passar o verão. Você tem dinheiro para comprar uma casa na Grécia à vista? Tem? Ótimo. Compra a casa na Grécia. Você quer deixar um carro parado na garagem? Problema seu. Deixa o carro parado na sua garagem na Grécia. Isso quer dizer que você é residente fiscal na Grécia? Não. Só quer dizer que você tem uma casa e um carro na Grécia, mas a sua vida tá toda em Portugal. Onde é que o erro acontece? E foi o que aconteceu neste caso. É você facilitar a vida da Receita Federal quando ela quer provar que, na verdade, você era sim residente fiscal. Você fez a saída definitiva somente por fazer. Voltando ao exemplo da Grécia. Você compra uma casa na Grécia, você compra um carro na Grécia, e você mora na Grécia e vem aqui em Portugal somente para poder assinar os documentos da sua empresa em Portugal. E você quer pagar imposto somente aqui em Portugal. Só que sua vida tá toda na Grécia. Você vive lá 9 meses do ano. Você faz tudo lá. Você usa o sistema de saúde de lá. Você usa o sistema de transporte de lá. Você tá o tempo todo lá. Vem aqui somente para poder bater o ponto. Você é residente fiscal em Portugal ou na Grécia? Neste caso, você é residente fiscal nos 2 lugares. E se a Grécia quiser te cobrar imposto sobre seus rendimentos em Portugal, ela pode. É a mesma coisa que aconteceu com esta contribuinte que não é minha cliente, porque se fosse minha cliente não tinha feito isso e não estaria pagando 3 milhões de reais para a Receita Federal. Vamos às acusações. A Receita Federal acusa esta contribuinte de ter omitido rendimentos no Paraguai. A contribuinte é residente fiscal no Brasil. Vamos deixar isso muito claro. Quem não é residente fiscal no Brasil, quer dizer, quem diz não ser residente fiscal no Brasil é o esposo dela. Entretanto, a Receita Federal, em um outro processo anterior, já tinha considerado que o esposo dela era sim residente fiscal em 2011, que foi quando aconteceu esse aporte de 7 milhões na empresa deles. E por que a empresa deles? Porque eles são casados em comunhão de bens. Caiu para um, caiu para outro. Vamos aos fatos. Em 2011, 7 milhões foram aportados na empresa deles no Paraguai. Existe um documento que diz que 7 milhões foram aportados. Pode até não existir o histórico no banco, mas existe um documento oficial. Este documento oficial foi manipulado após o início da investigação da Receita Federal. E por conta disso, ele ficou meio que inválido. Quando essa contribuinte disse para a Receita Federal, mas esse documento foi retirado
retificada, a gente alterou o valor. A Receita Federal já estava investigando. Logo, claro que você vai correr para poder alterar o valor dos documentos, só que aí você perde a moral. É muito importante que você não tente burlar a Receita Federal. Toda essa questão de documentação, toda essa questão de movimentação financeira, quando entra um juiz ali no bolo do processo, ele manda abrir tudo, todas as situações. E os bancos são obrigados a fornecer essas informações. Então, se você fez alguma coisa errada, é melhor você procurar um profissional para te ajudar a consertar do que você tentar consertar e muito menos tentar consertar depois que a investigação da Receita Federal já começou a ser encaminhada. Porque isso é fraude e você não quer ser acusado de fraude. E já basta que você já fez tudo errado, vai ter que pagar o imposto. Ser acusado de fraude é crime da cadeia, não é legal. Ok? Agora que nós já sabemos as acusações, vamos aos argumentos da defesa. E por que os argumentos da defesa são importantes? Porque são exatamente as maluquices que passam na sua cabeça. E quando você vem falar comigo aqui na consultoria, eu tenho que dizer, gente, isso não é possível, isso não é verdade, isso não é real, isso aí é maluquice da sua cabeça. Quem já veio fazer consultoria comigo sabe que eu falo a verdade. Se você vier pra mim com essas suas defesas malucas, você vai ouvir isso. E a gente vai criar juntos uma defesa real para o seu caso. Temos aqui advogados tributaristas, temos toda uma equipe de suporte para consertar os erros que você comete na sua vida. O importante é que você conserte isso o quanto antes. Em primeiro lugar, você precisa seguir aqui o canal, porque durante esta temporada eu estou preparando os vídeos muito legais que vão deixar você finalmente entendido do assunto e também regularizados. E se você não tiver regularizado, você vai saber que você não tá e o que você precisa fazer para se regularizar. E em segundo lugar, o primeiro argumento da defesa foi: a defesa da contribuinte pediu que o CAF, que é o órgão que é tipo o STF da Receita Federal, digamos assim. Quando você pede para a Receita Federal, você vai pro CAF, que é o órgão superior que vai julgar. Se eles julgarem que é procedente, é procedente. E acabou a conversa, você vai ter que pagar. Nesse caso, foi exatamente esse julgamento de procedência dessa multa que gerou toda essa polêmica e todas essas notícias. Então, esse primeiro argumento da defesa foi esse. Esse primeiro argumento quer dizer o quê? Quer dizer que eles pediram para que o CAF entrasse em contato com o Banco Central Paraguaio para poder confirmar que esses 7 milhões realmente foram integralizados. Caiu lá na conta da empresa. Só que o CAF disse, não é problema meu, não sou eu que tenho que provar que esse dinheiro não caiu ou que caiu. Quem tem que provar é você. Por quê? Porque eu tenho um documento oficial dizendo que foi integralizado 7 milhões. Logo, esse argumento da defesa foi por água abaixo. Segundo argumento da defesa foram as provas frágeis da Receita. E essas provas frágeis da Receita é exatamente essa escritura pública de 7 milhões, da qual eu já havia falado anteriormente, que eles tentaram manipular depois de ter começado a investigação da Receita Federal. E a Receita Federal falou, olha só que coisa, eu tenho aqui uma escritura pública de 7 milhões, e quando eu comecei a investigar, sei lá, em 1º de janeiro de 2011, no dia 2 de janeiro de 2011, vocês mudaram isso daqui para 3 milhões. Olha que coincidência, depois que eu comecei a investigar. Então entrou na situação de tentativa de fraude. A Receita Federal não chegou a acusar de tentativa de fraude, pelo menos não que eu saiba até o momento, mas não aceitou a movimentação dessa documentação, a alteração dessa documentação. Logo, a escritura pública de 7 milhões continuou sendo considerada válida. O argumento número 3 da defesa é maravilhoso. Ilegitimidade passiva. A contribuinte alega que é somente a esposa. O dinheiro é do marido, a empresa é do marido. Logo, ela não deveria estar sendo notificada, muito menos multada, né? Porque o marido dela já passou por isso em 2011, já foi considerado residente e tudo mais. Então, ela não deveria sofrer este problema. Entretanto, ela é casada com comunhão de bens. Lembra quando vocês vêm aqui na consultoria e me perguntam assim, Cíntia, e se eu mandar esse dinheiro pro Brasil, 5 mil reais pra minha conta, 5 mil reais pra conta da minha esposa? O que é que eu digo pra vocês? Dá no mesmo. Entrar 10 mil na conta de um, 10 mil na conta de outro, 5 mil na conta dos dois separados, dá no mesmo. Ou então quando vocês dizem assim, Cíntia, se eu transferir 300 mil pra minha esposa, eu tenho que pagar a transferência? Eu tenho que pagar o imposto de transferência? Não, gente, marido e mulher é o mesmo bolso, tá? É o bolso da direita e o bolso da esquerda, não tem diferença. Então, aqui é a mesma situação. Logo, mais um argumento que foi pelo rabo. O argumento número 4 foi domicílio fiscal no Paraguai. Esse foi o mais fácil de cair porque já tinha existido um processo anterior contra o marido dela, que ele também já tinha perdido, onde a Receita Federal conseguiu comprovar que o centro de interesse dele era no Brasil e não no Paraguai. E mesmo que a Receita Federal não quisesse provar que o centro de interesse dele era no Brasil e não no Paraguai, bastava a Receita Federal provar que ele tinha dupla residência fiscal, que normalmente é o argumento mais usado aqui em Portugal.
O argumento 5 foi denúncia espontânea. Quando você percebe o erro e você vai lá e tenta consertar, sabe? Só que quando você percebe o erro e tenta consertar, você tem realmente que tentar consertar. Então o argumento da defesa foi que, ao perceber que havia esquecido de declarar em 2011 os rendimentos que obteve no Paraguai, ela foi lá e fez o Carnê-Leão declarando esses rendimentos. E qual é o erro? Não foi feito. A defesa argumentou que havia sido feito, entretanto, esse Carnê-Leão nunca foi preenchido, essa multa nunca foi paga, nada nunca foi feito. Na verdade, eu acho que foi falta de comunicação ali entre a cliente e o advogado. É muito importante que você, como cliente, fale a verdade. Muitos de vocês chegam aqui na consultoria e, assim, eu não julgo esse advogado, porque realmente vocês omitem muita coisa da gente, né? Eu tenho que espremer. Às vezes a gente fica conversando 30 minutos e eu percebo que vocês não estão escondendo coisa, mas a gente tem 45 minutos. E nesses 45 minutos, como eu já tô treinada, eu consigo tirar as informações de vocês. Mas é muito importante que vocês falem a verdade pro seu contador, vocês falem a verdade pro seu advogado, porque senão ele monta uma defesa baseada em algo que não existe. E nesse caso, ele montou a defesa dizendo que ela já tinha percebido o erro, tinha se ajustado ali, né, a declaração, né, no caso, preencheu o Carnê-Leão com os rendimentos no Paraguai, entregou uma retificadora, só que nada disso foi feito. Ficou feio, né? Ficou muito feio. E, por fim, a contribuinte pediu que o advogado dela fosse arguido. Só que não existe isso de você estar intimando testemunhas para o seu caso neste tipo de processo. Então, não havia nem o que se falar sobre isso. A gente vê um despreparo, né, sobre esse processo. E é por isso que eu digo, às vezes é melhor você procurar um profissional que tenha 1, 2, 3 anos de experiência, mas que seja super especializado em brasileiros que vivem no exterior, super especializado em rendimentos do exterior. Porque, assim, a gente trabalhando 1, 2 anos com isso aqui, a gente já viu quase tudo que existe para se ver sobre essa situação. Enquanto que vocês, às vezes, procuram advogados e contadores que têm 20 anos de experiência, mas nunca trabalharam com não residentes. Isso é muito importante, porque cada um tem que ficar na sua especialização. Do mesmo jeito que você não vai contratar um advogado tributarista para poder te tirar da cadeia, precisa ser um criminalista, você não pode contratar um profissional que não entende de tributação internacional, que não entende dessas questões, desses detalhes relacionados à tributação internacional, a rendimento no exterior. É muito importante que você procure um profissional que saiba o que está fazendo para te ajudar, porque dava para fazer uma defesa muito melhor para esse caso, mas mais do que isso, dava para você ter pago um consultor de 200 euros e você ter todas as respostas para não pagar 3 milhões de reais de multa para a Receita Federal. Então, às vezes vocês acham que a gente cobra caro para consultoria, é porque a gente estuda muito, a gente precisa se dedicar muito para conseguir te dar uma resposta em 15 minutos. Essa resposta que a gente dá em 15 minutos pode salvar você de uma multa gigante contra a Receita Federal. Analisando tudo isso que eu disse até agora, o que é que você acha que o CARF decidiu? Por unanimidade, ela perdeu esse recurso. Primeiro, que o ônus da prova é de quem contesta. Então, se a Receita Federal notificar você, quem tem que provar que tá certo é você. Não é a Receita Federal que tem que provar que está errado. Isso é um grande problema, né? Porque quando vocês estão no exterior, às vezes vocês não se preocupam em guardar a documentação. Às vezes vocês saem do Brasil e abandonam tudo, não voltam para verificar como é que tá, não se preocupam em fazer a saída fiscal, não se preocupam em se manter regulares, com sua documentação regular. O ônus é seu. Quem tem que provar que é inocente é você. É muito importante que você tenha consciência disso. E quais são as lições que a gente tira dessa situação? Lição número 1. Não basta alegar. Tem que provar. Não basta você dizer que é inocente, não basta você dizer que foi sem querer, não basta você dizer que você precisa provar que realmente não agiu de má fé, você precisa provar que realmente aquele valor não existe, você precisa provar. E por experiência própria, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, porque eu já trabalhei atendendo auditores da Receita Federal nas empresas onde eu trabalhei antes de vir para Portugal. Eu te digo, se eles te notificam, normalmente eles já têm a prova. Eles sabem que movimentação que você fez. Eles não vão te notificar para poder tentar entender. Eles já te notificam sabendo do que é. Tanto que eles sabem o dia, eles sabem o número da movimentação bancária, eles sabem o valor, eles sabem qual foi o banco, eles sabem tudo. Eles sabem tudo isso de empresa, que a movimentação é de milhões, o número de documentos fiscais é imenso. Imagine da gente, que tem uma quantidade de movimentação financeira mínima. Pessoa física, qualquer pessoa física tem uma quantidade de movimentação financeira muito inferior à de empresas de médio e grande porte. E mesmo assim o auditor federal sabe o que está acontecendo
acontecendo ali naquela empresa. Imagine pra gente. Lembrando que a fiscalização tá aumentando a cada ano, então cada ano tá ficando mais difícil. Esses armênios aí que vocês andam fazendo, daqui a pouco não vai mais ser possível de manter. Segunda lição, cuidado máximo com seu domicílio fiscal. Não adianta você fazer a declaração de saída definitiva para poder não pagar imposto pro Brasil. Quando vocês me perguntam assim, Cíntia, tem problema eu manter minha conta do Bradesco, minha conta do Itaú, eu tenho essa conta há 30 anos, é só uma poupança com R$1.000? Eu digo, não, gente, não tem problema, e realmente não tem problema. Vamos falar a verdade aqui, isso aqui é uma movimentação de milhões. Se eu digo para vocês que não tem problema você manter uma poupança de R$1.000, não tem problema, a Receita Federal não vai se importar com R$1.000, eu não vou me importar, você não vai se importar, ninguém vai se importar com R$1.000. Agora, se você mantém uma conta comum, se mantém fazendo investimentos no Brasil, mesmo que seja de renda fixa, mantém uma grande movimentação financeira, então você saiu do Brasil, mas todo mês cai lá na sua conta R$6.000, R$10.000, R$12.000. Como assim? Quer dizer que você tá fora do Brasil, mas tá prestando serviço no Brasil e não tá declarando pra ninguém, não quer declarar pra Receita Federal, você vai ser notificado em algum momento. Você precisa emitir um documento fiscal de algum lugar. Tudo bem que ele caia na sua conta do Brasil, o dinheiro cai na sua conta de não residente e você tá emitindo um documento fiscal pagando imposto pro país onde você vive. E nem é a melhor opção. A melhor opção é realmente que a transferência seja feita diretamente pro país onde você tá vivendo. Eu, por exemplo, não recebo nada no Brasil. A minha empresa tá em Portugal. Se você quiser me contratar, você vai pagar para Portugal. Até ano passado eu ainda tinha empresa no Brasil também, então tinha Brasil e Portugal. Então muita gente ano passado me pagava com Pix, diretamente no Pix da empresa. Mas hoje em dia não recebo mais nada pelo Brasil. E essa é a forma certa de fazer. Se você tá no exterior, abra sua empresa no exterior, emita nota pelo exterior, contrate funcionários no Brasil, contrate eles que emitam a nota deles. Mas você tá fazendo a sua parte. É muito importante que tudo isso esteja muito bem amarradinho para a Receita Federal olhar e ela ver claramente o que tá acontecendo. Terceiro aprendizado, que eu acho que é um aprendizado muito, muito importante, entenda o processo administrativo. Não adianta você contratar qualquer advogado que nunca tratou de assunto junto à Receita Federal, que não faz a menor ideia de legislação fiscal, de impostos, de nada disso. Um advogado, sei lá, trabalhista, para poder defender você. Não é porque é advogado que vai conseguir te defender. É muito importante que este advogado conheça o processo, contrate pessoas que conseguem te ajudar. Aqui nós temos, inclusive, uma advogada maravilhosa, mestre em Direito Tributário, a Arine, ela pode te ajudar. Então, se você estiver passando por qualquer problema, aqui na descrição do vídeo, você consegue falar com a gente vai te ajudar, tá bom? E a quarta e última lição, que é um termo que é bastante usado nesse documento, que é a variação patrimonial a descoberto, que nada mais é do que a Receita Federal não tá acompanhando a sua evolução patrimonial. Eu sempre digo isso. Você não pode, do nada, tipo, declarou zero, declarou zero, declarou zero, R$500.000, declarou zero, declarou zero. Não pode ir nessa escadinha. A Receita Federal quer saber de onde veio aqueles R$500.000. Como vocês dizem, né? Ah, mas eu quero voltar pro Brasil e aí eu não queria fazer a saída fiscal. Então você saiu do Brasil, não fez nada, aí quer voltar pro Brasil com €200.000 e quer entrar com esses €200.000 no Brasil sem ter feito nada. Cadê a evolução que a Receita Federal não acompanhou? De onde veio esse dinheiro? É lícito? Tá com imposto de renda pago? Por que eu não posso ter a minha parte aqui nesse dinheiro que você está trazendo do exterior? É para isso que a gente faz a declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva não é para todo mundo. Em alguns casos é indicado manter a dupla residência fiscal, mas isso precisa ser analisado por um profissional. E se você precisa de um profissional para analisar sua situação, aqui na descrição do vídeo você vai achar os horários para agendar comigo, ou com a Arine, ou com a Mônica, se você tá no Reino Unido. Se você quiser começar a fazer investimentos no exterior, você também pode falar com a Débora. Se você tem dúvida sobre como é que fica a questão da sua contribuição para a sua aposentadoria, quais são os benefícios que você tem ao se manter contribuindo, a forma certa de contribuir para o INSS depois de fazer sua saída definitiva, você pode falar também com a Ana Beatriz. Todos os links para agendamento estão aqui na descrição do vídeo. Deixe seu comentário neste vídeo, porque eu não tenho condição de ficar respondendo os comentários que vocês deixam para mim em vídeos que eu postei há 3 anos atrás. Vocês deixam comentário em todos os vídeos e quer que eu responda. Não tem como. Eu respondo o último vídeo postado. Então, postei esse vídeo, eu fico aqui 1 hora depois da postagem para poder responder todos os comentários que forem chegando. E depois disso, até o próximo vídeo, eu continuo respondendo os comentários que vocês deixam aqui. Mas tem que ser nesse vídeo, tá? No último vídeo que for postado aqui no canal, ok? Uma outra opção é você se inscrever aqui na comunidade e aí você tem prioridade na resposta de todos os seus comentários, além de vários vídeos exclusivos para o pessoal aqui da minha comunidade, da Contadora do Imigrante aqui no YouTube. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Curtam, comentem, compartilhem. Todo mundo tem que saber. Até mais!